Olá, povo de Deus, graça e paz sobre sua vida. Muito obrigado por você ter entrado no nosso canal. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Colégio do Discípulo, onde nós somos todos alunos da Palavra de Deus, tá? E como não é diferente, não pode faltar, não é outro assunto, o nosso objetivo é esse, vamos falar da Palavra de Deus, tá bom? Eu peço a você que fique até o final desse vídeo, tá bom? Porque eu vou dar uma explicação aqui muito importante para uma nova playlist que nós vamos lançar agora, uma sequência de vídeo maior que nós já fizemos, e todo o trabalho, todo o esforço que nós estamos tendo, toda a dedicação, tem dois motivos: glorificar o nome de Deus e edificar a sua vida, tá bom, querido? Então, fica até o final para que você consiga entender o que nós vamos apresentar aqui hoje para você. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu joinha aí, o seu like, ative o sininho das notificações para que você receba nossos conteúdos e para que você nos ajude, porque quando você faz essa sequência, o YouTube ele vai entender que os nossos conteúdos precisam ter mais acesso e assim a gente consegue ser compartilhado para mais pessoas. Então você nos ajuda muito fazendo isso, tá bom, galera? Não sai daí, fique aí, tá bom? E vamos sendo juntos edificados pela Palavra de Deus. Iniciar hoje aqui, como eu falei, uma playlist com vocês. Eu quero iniciar uma sequência de vídeo muito importante falando da Palavra de Deus, tá? E nós vamos estudar livro por livro, tá? Começando pelo Antigo Testamento, depois para o Novo Testamento. Nós vamos estudar os 66 livros da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, eu quero aqui com você estudar a Bíblia, incentivar a você para que você venha a ler a Bíblia, ter a prática de ler a Bíblia, gostar de ler a Bíblia, tá bom? Para que você venha adquirir conhecimento bíblico, para que você venha a ser edificado pela Palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos começar pelo Antigo Testamento, passando por todos os livros, um por um, ou seja, serão um total de 66 vídeos, 67, porque esse de hoje eu quero fazer uma introdução aqui com você, tá bom? Que eu preparei, bacana, para a gente entender algumas coisas aqui sobre o estudo bíblico, tá bom? Depois que a gente entender o estudo bíblico, como a Bíblia é organizada, por que eu devo ler a Bíblia, como eu devo ler a Bíblia, qual método nós vamos usar, aí a gente vai entrar a partir dos próximos vídeos de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Qual é a organização da Bíblia do Antigo Testamento? A nossa Bíblia, a Bíblia cristã, a Bíblia protestante, né, ela é organizada com 66 livros. No Antigo Testamento nós temos o conjunto do Pentateuco, né, que é a lei, que são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Depois nós temos os 12 livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, tá? Não é primeira, é primeiro porque se trata de livro. Então é 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Tem também os livros poéticos ou poesias, que são 5 livros. Jó, que cronologicamente é o livro mais antigo da Bíblia, mas nós não vamos estudar cronologicamente. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí nós temos também os livros proféticos, sendo 17 livros, 5 maiores e 12 menores. Os 5 maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os 12 menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse é o conjunto de livros do Antigo Testamento, tá bom? Agora, é importante nós fazermos algumas perguntas. Por que eu devo estudar a Bíblia? Essa é uma pergunta bem óbvia. E há de se esperar que uma pessoa se converta ao Evangelho e ela logo se torne um leitor das Sagradas Escrituras. Só que é uma triste verdade que isso não acontece com todos, tá? É uma triste realidade, é que alguns dos cristãos conhecem muito pouco da Bíblia, tá bom? A cultura brasileira em si já é muito ruim, é péssima para a leitura. E isso reflete também na igreja.
além do mais, a gente entende que há questões também espirituais, porque é óbvio que não é da vontade do inimigo que você venha ao pleno conhecimento da Bíblia, né? E nós vamos entender o porquê, tá? É essencial que o crente leia, estude e siga a palavra de Deus, tá bom? E eu quero te ajudar nisso, tá bom? Então é importante lermos a Bíblia, eu devo estudar a Bíblia, porque, em primeiro lugar, por causa do autor. Deus, ele é conhecido como Criador, como Redentor, como Pastor, como Juiz, etc. E isso tudo é verdade. Agora, há uma grande realização de Deus que é sempre ignorada. Há um grande atributo de Deus que não é muito falado ou reparado, e é o de autor. Deus escreveu um livro, e esse estimável e profundo livro se chama Bíblia Sagrada. Esse livro é a sua autobiografia, é a revelação dele próprio. Então, eu não conheço Deus e nem a sua vontade se eu não ler a Bíblia. E se eu não conhecer a Deus, como eu posso adorar a Deus em sua plenitude? Como eu posso falar de um evangelho que eu não conheço? Se eu não conheço a sua vontade, como eu posso praticá-la sem conhecer? Como eu posso, então, conhecer a Deus e agradar a Deus se eu não conheço a sua palavra? Tá? Então, em primeiro lugar, eu devo ler a Bíblia por causa do autor, que é Deus. Em segundo lugar, eu devo ler a Bíblia porque Deus, na própria Bíblia, ordena que seus filhos leiam a Bíblia. A Bíblia ordena que ela própria seja lida. Josué capítulo 1, versículo 8. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nela de dia e de noite, para ter o cuidado de praticar tudo que nela está escrito. Paulo diz ao seu filho na fé Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em um momento muito delicado da vida de Jesus, ele disse, está escrito. Então ele já está dizendo que ele conhece a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Então é essencial que eu leia, que eu conheça, que eu estude, que eu pratique a Bíblia, porque Deus quer que eu assim faça. Em terceiro lugar, eu devo estudar a Bíblia, porque é pela Bíblia que Deus realiza a sua vontade. Os pecadores são salvos através da pregação da palavra. Romanos 10, no versículo 13 ao 17, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito, quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E o versículo 7 diz, de sorte que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, no versículo 18, diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então nós somos gerados através da pregação, da leitura, do estudo da palavra. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Então o pecador, ele chega ao conhecimento da verdade através da palavra de Deus. O pecador só é salvo através do conhecimento da palavra, tá? E nós que somos justos, somos santificados pela palavra. Não é isso que diz em João capítulo 17, versículo 17? Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade, é ela que pode santificar. Davi não pergunta no Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu coração? E ele mesmo traz a resposta dizendo, observando-o conforme a palavra. Então, eu examino o meu caminho segundo a palavra para me santificar. Em quarto lugar, eu devo estudar a palavra porque é a Bíblia que tem respostas. As principais questões da vida, mal compreendidas por quem não conhece a palavra, são três perguntas principais. De onde eu vim? A Bíblia tem essa resposta. Em Gênesis 1,
no versículo 26 e 27, diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. E ele fez o homem para dominar sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E diz o versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Tá? Então essa é a pergunta, de onde eu vim? Tá? Por que estou aqui? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz que de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E para onde eu estou indo? Mateus 25, 46 diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então fui criado por Deus, eu estou aqui para temer e servir a Deus, e eu vou para o céu ou para o inferno. Essas respostas estão na Bíblia. Em quinto lugar, eu devo estudar a Bíblia porque a Bíblia é a única prova definitiva da nossa fé. João capítulo 20, versículo 21, por exemplo, diz: para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Em sexto lugar, eu devo estudar a Bíblia porque a própria Bíblia garante bênçãos para quem assim o faz em Apocalipse, que aquele que examina essa palavra, ele é abençoado. E entre muitos outros motivos que, se eu for falar aqui, eu não vou conseguir falar todos e vou ultrapassar muito o nosso tempo. Mas esses são apenas alguns dos motivos que eu destaquei para você, onde nós devemos ler a Bíblia. Então a Bíblia é a bússola, é a espada, nela está toda a revelação, vontade, decreto de Deus para a humanidade. Nela eu sei de onde eu vim, por que estou aqui, o que devo fazer aqui, para onde eu vou e muitos outros motivos. É fundamental que o cristão leia, que o cristão pratique a palavra de Deus. Agora, eu sei o porquê eu tenho que ler, mas como eu devo ler a Bíblia? Tá? É importante que nós entendamos e que nós tratemos a Bíblia como a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é autoridade. Eu preciso tratar a Bíblia como a inerrante, totalmente e absoluta palavra de Deus. Isso ela de fato é. Nós temos que reconhecer a autoridade da Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia crendo na Bíblia. Então eu preciso ler a Bíblia como a palavra de Deus. Tá? Então é o principal o modo que eu preciso ler a Bíblia é orando, é crendo como palavra de Deus. Mas eu também devo estudá-la como livro, e ela de fato é. Então, como livro, eu preciso ter métodos de estudo, eu preciso buscar fontes, eu preciso respeitar a gramática, eu preciso buscar fontes, ter bíblias de estudo, eu preciso respeitar a cultura da época, eu preciso respeitar a linguagem, o contexto do texto, eu preciso respeitar o idioma da qual ela foi escrita, eu preciso entender a linguagem, se é fábula, se é parábola, respeitar a literalidade, a simbologia e etc. Para isso, a teologia nos ensina a hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Eu preciso, por exemplo, um dos princípios que a hermenêutica nos ensina é, toda vez que lê a Bíblia, fazer algumas perguntas. Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Onde escreveu? E quando escreveu? Então eu vou entender quem foi o autor, o motivo que o levou, eu preciso entender a geografia, a cultura da época, para poder entender o que de fato a Bíblia quer transmitir como livro. Tá? Então, resumindo, o que a hermenêutica ensina é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso interpretar a Bíblia da minha maneira. Eu não posso querer que a Bíblia diga aquilo que eu quero, mas eu preciso respeitar o que a Bíblia está realmente dizendo. E o mau uso da Bíblia tem criado falsas doutrinas em muitas igrejas. Então eu preciso saber, a Bíblia é uma espada, conforme Efésios 6, e eu preciso saber manejá-la, conforme Paulo diz a Timóteo. É preciso entender que a Bíblia ela tem como principal objetivo mudar a nossa vida, e não somente multiplicar o nosso conhecimento. A Bíblia tem promessas a serem realizadas em nossa vida ainda hoje. A Bíblia é atual e é inerrante palavra de Deus. Tá? Então existem alguns métodos de estudo da Bíblia. Eu posso ler por um estudo cronológico, por um estudo devocional, um estudo teológico, um estudo
analítico, sintético, temático, histórico, biográfico, etc. Existem métodos de estudos da Bíblia. O método é a maneira ordenada de fazer algo, é a organização de fatos, é um passo a passo, tá? Mas eu quero te dar alguns conselhos. Vá direto ao texto. Deus quer falar com você através da Bíblia. Faça anotações. Estude sistematicamente e constantemente a Bíblia, tá? Agora, transmita o resultado desse estudo e aplique a sua vida. A Bíblia fala, por exemplo, de Esdras, que ele tinha um coração disposto a buscar a lei do Senhor para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Repare que aqui tem uma sequência. Ele fala de buscar a lei do Senhor, ler, praticar e ensinar a lei do Senhor. Isso é muito importante. E dentro desse período em que nós vamos entrar, mergulhar nesse maravilhoso mundo das Sagradas Escrituras, eu quero estudar com você cada livro da Bíblia, entrando em cada período da história. Como nós vamos fazer isso? Eu quero apresentar para você, lendo para você aqui, Efésios capítulo 3, versículo 2 até o 5, que diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podei perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelada pelo Espírito aos santos apóstolos e profeta. Então Paulo ele fala de uma dispensação presente, de uma dispensação passada e de uma dispensação futura. A dispensação no grego nada mais é do que aikonomia, tá? Que significa administração, que significa direção, gerência. Então é administrar. O chamado dispensacionalismo, que é como eu quero estudar a Bíblia com você, é um método de estudo da história bíblica dividida desde a criação até o fim das eras em 7 períodos, 7 eras, tá? Em 7 épocas, tá bom? Isso dentro da Bíblia, é claro. Então, o dispensacionalismo, ele divide toda a história da humanidade em dispensações. É o método mais antigo, também mais razoável e organizado para entender o organograma de Deus em relação à humanidade. Eu consigo entender, eu consigo me ver, e nós vamos conseguir nos descobrir dentro da história bíblica. Em que período estamos? Qual é o plano de Deus para nós? Tá? Então o dispensacionalismo ele é muito bom para isso. Ele mostra qual o propósito de Deus para a humanidade. Qual foi, né, e como isso veio se alongando. Tá? Então vamos falar livro por livro e nós vamos ver como Deus se revelou em cada tempo. Nós vamos entender como Deus trata a humanidade e suas alianças com o homem durante toda a história. O dispensacionalismo, ele divide a história da humanidade em 7 períodos. É o período da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça e o período milenial, tá bom? Até os novos céus e a nova terra, ou seja, até a eternidade futura. Então, esse período é dividido em 7 dispensações. E nós vamos estudar cada livro da Bíblia, entendendo essas dispensações, para saber como veio progredindo a humanidade em sua relação com Deus, aonde nós estamos e como futuramente nós vamos avançar, tá bom? É interessante que nós vamos começar, obviamente, pelo livro de Gênesis, e só no livro de Gênesis estão 4 dessas dispensações, tá? Então nós vamos falar do livro em si, nós vamos mostrar o seu conteúdo, o seu contexto, e nós vamos ver aonde se encaixa em cada período bíblico, em cada dispensação, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí no seu comentário, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de comentar, vamos junto participando desse estudo da palavra. Eu tenho certeza que você vai gostar, e para você que tem dificuldade de entender a Bíblia, vamos mergulhar nesse estudo bíblico e eu tenho certeza que Deus vai edificar
a sua vida, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. No próximo nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, tá bom? A criação e todo o desenrolado de Gênesis, e vamos mostrar os períodos das dispensações, das alianças dentro do livro de Gênesis. Eu espero você. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.